Não, calma. Que Aí venceu. vai sobrar o quê? Exato. Venceu o Racing do Uruguai 1-0, tá vivo na Sul-Americana. E mais, foi manchete do jornal Estado de São Paulo. Manchete. Não é que verdade, foi chamada verdade. de primeira página. Foi manchete principal do jornal Estado de São Paulo. Qual era a manchete? Manchete de Corinthians ontem. e PCC tá tudo a mesma coisa. Ah, essa é boa. Foi na Foi página ontem. policial. Não! Primeira página, você não página do viu? jornal. Manchete do jornal. Você não viu? Não, Quem tá eu vendo? confesso tá a vendo você agora que eu deixei de ler o Estadão faz muito tempo. Bom, é a manchete principal do jornal. Para quem disse que tiraria o Corinthians das páginas policiais, de fato ele tirou. Pôs Pois na pra primeira capa. página, Pôs na capa. capa do Estadão, foi o Corinthians e o PCC. Então é o seguinte, o Corinthians jogou ontem o primeiro tempo com a cara de Augusto Melo, que está em vias de ser indiciado pela Polícia Civil de São Paulo e em vias de ser empechitado na próxima, sei se é essa segunda-feira, Dia 26, né? a outra, né, pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. O megalomaníaco vai entrar para a história, veja você, conseguiu superar do William Monteiro Alves, que até então era o pior presidente da história do Corinthians. Agora perde o lugar, passa a ser o segundo para Augusto Melo, que é o pior. E olha que o Corinthians já teve um petitado, que foi Miguel Martinez. Também Que- lá no tempo da vovozinha. no né? tempo da vovozinha. O primeiro tempo do Corinthians tá bom, pode dizer que o time reserva. Sim, contra o Racing genérico. Eu brinquei que era o time do Mauro, claro que não é o time do Mauro, é o Racing verdadeiro na Argentina. No Estádio Centenário, com 350 torcedores. 150 do Racing e 200 corintianos, que, aliás, cobraram o time. E foi das coisas mais pavorosas, das coisas mais deprimentes, eu diria, que eu vi nos últimos tempos. Num bom gramado e num estádio absolutamente deserto. E o Corinthians não foi capaz de fazer um gol. O time reserva do Corinthians não foi capaz de fazer um gol no time do Racing. Aí, para o segundo tempo, entrou parte da cavalaria. Uma parte importante, o Carrillo e o Yuri Alberto. Entrou também o Igor Coronado, mas eu tenho certo constrangimento de dizer que ele faça parte de qualquer coisa mais séria em matéria de futebol. E foi, olha, uma desgraça para conseguir fazer um gol. De que maneira? Quem fez o gol? Matheus Bidu, nosso lateral, chutando ele fora da área numa bola que desviou no zagueiro. E aí, gol do Corinthians. Com o que o Corinthians está vivo e pode se classificar. Né? Desde que, por exemplo... Essa mediocridade apresentada ontem tem o dedo do Dorival Júnior? O dedo apareceu foi do Renato Paiva, né, no jogo. Não, no Apareceu. Botafogo. Mas eu falo, qual é a responsabilidade do Dorival Júnior? Eu sei que está há pouco tempo lá. E botar para campo. Para ilustrar, ele Ô, falou, Zé, calma, mas que a peraí, gente está é se processo, ajeitando. Zé. Pera, você, Processo. Zé, tem um processo. Ah, entendi. As coisas não são assim. Elas têm um tempo para maturar. E o Corinthians está evoluindo. Muito. Ele disse isso com todas as letras. Então a gente pode esperar domingo contra o Santos lá em Itaquera mais um passo. Eu diria que é o adversário ideal, né? Porque tem toda a tradição do clássico e esse futebolzinho desse tamanho do Santos. Então, com o Memphis descansado, com o Yuri descansado, que só jogou meio tempo, Memphis que nem foi, né, para essa viagem longa para Montevidéu, é desesperador. E eu te diria isso, o Corinthians está com a cara do Augusto Melo. E como estamos numa fase em que todos os corintianos parecem se convenceram de quem é Augusto Melo, e você não queira saber, tem uma fila na porta da casa de alguns jornalistas para pedir desculpa. Uma fila. Gente pedindo, olha, desculpa realmente. Inclusive, em chats anteriores, a galera dizia aqui, vocês querem destruir o Corinthians, deixa o homem lá, não sei o quê. Quando a gente falava, essa galera o Corinthians sumiu. está cruzerando. Então, mas e aí, Esse pessoal desapareceu. Desapareceu. E estão pedindo desculpas. Você pega ali o Meu Timão, que é um portal sério, né, independente de cobertura do Corinthians, não são pagos pelo Corinthians, como tantos influencers, e aparecem lá gente dizendo, olha, a gente que xingou Beltrano, a gente que xingou Ciclano.
Eles tinham razão. Mas era olhar para aquela... Eu não sou lombrosiano, né? Eu não sou adepto de você julgar as pessoas pela cara, né? Até porque se fosse julgar a mim mesmo pela minha cara, o meu julgamento seria muito perverso em relação a mim. Mas era olhar as entrevistas, as mentiras, a megalomania. O cara ia fazer a roda gigante, ia ampliar a Itaquera, ia tirar o Corinthians das páginas policiais e ia pagar dívida. Quem era o jogador que eles iam contratar no início? Um jogador com... Gabigol. Gabigol. Gabigol não. Teve um estrangeiro também. Quem era, meu Deus? Pogba. O Pogba. Pogba esteve na lista do Corinthians, né? Enfim, não é possível esperar muito mais. Essa história, Tironi, de dizer que você blinda o elenco deste tipo de crise, não blinda. Porque é evidente que o jogador está preocupado. Será que mês que vem vai cair o pagamento? Diante de toda essa situação? E o cara começa a tirar o pé, e o cara começa a não ter tanto compromisso. Enfim, o Corinthians está diante do seguinte desafio: provar que é maior que o abismo. Rapaz, só um detalhe, você falou da manchete do Estadão, quem também fez essa apuração, e a manchete do Estadão falava que o dinheiro da VaiDebet, que é aquela patrocinadora do Corinthians que deu todo esse rolo aí, inclusive, que o Juca contou na história do Laranja e tal, que a grana da comissão, que foi exatamente o ponto central de que começou a tirar tudo do esgoto, esse dinheiro passou por contas ligadas ao PCC. E a Lívia Camilo, aqui do UOL, também postou esse material, que depois virou manchete do Estadão. Não, e veja isso, trata-se do relatório da Polícia Civil. Sim. Isto não é um trabalho jornalístico. Sim, é um relatório. Porque o trabalho jornalístico, você tem um limite, como todos nós sabemos. Perfeito. Não quebra sigilo. Você não quebra sigilo, você tem limites, né, para atuar. Tá aí. É isso. Né? Esse é o negócio. Delatados pelo cara que foi assassinado no aeroporto lá, o Gris. Isso, aquele cara que foi morto no aeroporto de Guarulhos. Veja com quem se meteu o presidente do Corinthians. Ô, Mauro, você tá vendo como dá trabalho também fazer agenda positiva, porque pra ter agenda positiva com o que está acontecendo no Corinthians não é mole, não. Mas não vamos aqui também subestimar a capacidade dos criadores da agenda positiva, né? Bem, isso aí já é uma bomba relógio que está há muito tempo armada, né? Infelizmente, muitas pessoas não querem acreditar. Mas eu acho também que essa dificuldade de parte da torcida em enxergar o óbvio, né, passa também por conta da agenda positiva, em quem presta de serviço ao jornalismo, fechando os olhos para os problemas dos times brasileiros, especialmente do Corinthians, né? Que, enfim, tem uma gestão... Eu não gosto de falar que essa gestão é pior do que a anterior, porque pode parecer que a outra era boa. Então, eu diria que consegue piorar, né? Não que a outra seja melhor. A outra é ruim também, péssima. Aliás, o mesmo grupo ficou no poder muito tempo e levou o Corinthians para o buraco. Só que entrou, parece que chegou com uma pá, né? Uma escavadeira, uma coisa realmente bizarra, né? Não tem perspectiva no curto prazo. E a gente tem também que ficar de olho no Botafogo, hein? Pouco se fala do Botafogo, né? O que acontece com a holding. Atenção para o Botafogo, inclusive com relação ao segundo semestre. Pode acontecer de tudo. Pode ser um time mais forte, pode ser um time mais fraco, pode ser qualquer coisa. Ninguém sabe qual é o futuro do Botafogo no curto ou médio prazo no máximo. Ô, Arnaldo, para completar, o Corinthians ganhou e tem o clássico contra o Santos no fim de semana. E o Dorival falou, calma, como disse o Trajano, Calma que o Brasil é nosso. Calma que o Brasil é nosso, estamos evoluindo. Processo. É um processo. Processo é o que o Augusto Melo tem que responder. Fala, Arnaldo. Eu acho que no campo... o Dorival tomou duas decisões, não digo tão arriscadas assim, mas importantes nessa maratona que o Corinthians tem. Ele arriscou em Novo Horizonte com o time reserva e arriscou no Uruguai com o time ganhou os 2 jogos. E o que significa que ele conseguiu sobreviver nas 2 Copas, por enquanto, sem utilizar o time titular, né, os principais. Conseguiu. Agora, essa situação do grupo aí, ela fica da seguinte forma: o América de Cali vai receber o Racing zerado, né, em Cali. Então deve ir a 10 pontos, isso quase certeza. E o Corinthians joga com o Huracan
na Argentina precisando ganhar para pelo menos ser o segundo, né? Porque se ele empatar, ele vai a 9, o América tem 10, ele fica fora, o que seria o segundo vexame da temporada, né? O primeiro é não permanecer na Libertadores. Hoje só o Bahia tem alguma ameaça de não permanecer na Libertadores entre os brasileiros. E cair fora da Sul-Americana, hoje só o Cruzeiro está fora da Sul-Americana. Então o Corinthians conseguiria um duplo vexame no mesmo ano em torneios internacionais. Mas ele ainda pode se classificar, depende dele, na Argentina. E aí eu imagino que ele vá com a tropa de choque, né? Então, o Dorival, nos outros trabalhos, no Flamengo e no São Paulo, ele priorizou as Copas escancaradamente, né? E eu vejo, nesse início, curiosamente, ele arriscou nas Copas com o time reserva, né? Para ter força no Brasileirão, onde a posição ainda é desconfortável. Nessa semana, priorizar Corinthians e Santos, não foi Racing e Corinthians, né? Ele é experiente que eu não sei até quando ele consegue blindar o campo da confusão, do caos político, mas é como disse o Juca, basta esse grupo ter algum problema no dia a dia, financeiro ou qualquer outra coisa, para esse equilíbrio, esse comando se deteriorar, né? Por enquanto, eu acho que ele consegue manter o time vivo nas frentes que disputa, né? Vamos ver, a Copa do Brasil, basta um empate em casa semana que vem para se classificar, e na Sul-Americana, como você mostrou aí, Tironi, estava praticamente impossível, mas ainda depende o Corinthians das próprias forças, tem que vencer o Huracan lá na Argentina. Mas ele entrou para ser técnico do time principal ou do time misto? Pois é. Não, a pergunta é 2 jogos seguidos que o time reserva. É isso. Tá arriscando se preparando. O time principal. Mas o time principal fez um bom jogo contra o Inter no Brasileiro. Sim, mas depois na sequência. Na sequência vieram 2 jogos, né? Eu acho que ainda. Eu também acho que o Corinthians tem time, jogador, tal, não sei o quê, para fazer muito mais do que está fazendo, né? A despeito do caos político, né? Mas só estou salientando que ainda está vivo nessas duas frentes na Copa. Sim. Sempre referendando que ter caído da Libertadores Americana foi um grande fiasco, né? Foi um grande fiasco. Não, um gigante, né? Se ficar fora o Barcelona que eliminou o Corinthians está para cair da Libertadores. Eu lamento muito o Barcelona, com aquele treinador. Com aquela roupa. Como é o segundo? Como é o nome dele? Segundo Castilho. Segundo Castilho. É de uma elegância. Eu queria ele aqui no futebol. Nós pegamos tantos técnicos estrangeiros. Ele podia vir aqui pro futebol brasileiro. Esse visual. Que daria um visual diferente, à beira do campo. Exatamente. Ele é uma figuraça. Mas está em último lugar, né? Não vai passar, não. Tá em último lugar. A gente vai fazer um breve, ligeiro